Olá, amigos. Com muito prazer que eu estou aqui me apresentando, tanto para falar um pouco da minha carreira, como a minha visão atual e até do futuro, principalmente do marketing, que é a nossa querida academia. Sabe que esse ano eu vou comemorar 73 anos de idade, trabalho há 53 anos, e eu me considero um profissional do projeto. O que quer dizer isso? Eu nunca trabalhei no marketing. Eu sempre trabalhei para o marketing. Então, eu tenho uma visão, se é que pode dizer assim, uma visão de fora, entender qual é o papel do marketing nas estratégias, na liderança, né? No desenvolvimento da marca e assim por diante. E o que acontece? A minha carreira foi dedicada, e ainda é, predominantemente no mundo do design, das marcas, dos produtos, das embalagens, sendo que foi nas embalagens que eu mais me concentrei. Vocês não vão acreditar. Sabe quantas embalagens eu já desenvolvi na minha carreira? Passa de 20 mil. Eu sou considerado o maior embrulhão vivo do Brasil. Do mundo eu não sei, mas aqui, olha, eu já embrulhei tanto. E eu influenciei muito desde o início. Olha, eu comecei em 68, não tinha escolas, eu fui pioneiro assim no ensino, no treinamento da embalagem. Depois, na gestão, eu comecei a organizar e gerenciar essa função em empresas importantes, como foi a Nestlé, Johnson Johnson. Depois, comecei a escrever sobre o tema. Eu publiquei numa revista que era da Química e Derivados, chamado Plásticos e Embalagens, no ano de 76, 10 edições, sendo que em cada uma tinha um fascículo, e formou o primeiro livro sobre a tecnologia e as atividades que englobam a embalagem. E, na sequência, eu evoluí, além da gerência, eu passei a desenvolver algumas teorias, se é que pode dizer assim, métodos de trabalho, porque a embalagem sempre foi considerada uma função, assim, não digo secundária, mas não tinha muitas escolas e até as próprias empresas não valorizavam tanto ela como uma atividade estratégica. E eu consegui demonstrar isso, inclusive, confesso a vocês que, quando eu fui convidado para fazer parte da academia, o argumento que foi usado é que eu tinha contribuído para a conscientização no marketing da importância da embalagem para os negócios. Isso foi marcante, né? Inclusive, um dos orgulhos que eu tenho na nossa academia é que eu desenhei o símbolo da academia. Olha só, é uma honra, né? Então, até hoje, o símbolo que vocês veem foi desenvolvido na minha empresa, e eu tenho um orgulho muito grande disso, porque eu queria estabelecer uma linguagem moderna, né? Porque a academia lembrava sempre aqueles velhinhos tomando chá, coisa antiga, né? E eu falei, não, eu vou desenhar uma marca moderna. E os meus companheiros aí, colegas, apoiaram, e ela permanece até hoje, né? Por mais de 10 anos. Então, isso é uma honra para mim. Mas, enfim, então, na minha carreira, além dos projetos, etc., o que aconteceu? É importante agora falar sinteticamente duas coisas. Eu encerrei a atividade da minha empresa, que durou 35 anos. Eu fundei em 1981 uma agência de design junto com a Young Rubicam. Fiquei lá 10 anos. Nos últimos 6 anos, a empresa mudou de nome e passou a se chamar Seragine Young Rubicam, que foi uma honraria, né? Imagina um brasileiro ter o seu nome na empresa. E depois eu segui com a Seragine Design, e ela foi até o ano de 2016. Portanto, ela durou 35 anos. E aconteceu, eu acumulei muita experiência, e eu, além do próprio design, eu também sou engenheiro químico, é importante destacar que isso influenciou muito na minha carreira. Quando eu estava, assim, chegando nessa fase, né, de pensar a próxima etapa da minha carreira, eu parei para pensar o que eu poderia fazer e continuar contribuindo para as empresas. E o que aconteceu? Um pouco antes, eu tinha receio de que, chegando na idade, por exemplo, como eu estou agora, eu me sentiria obsoleto, ultrapassado. E sabe que não aconteceu isso? Eu inventei uma coisa que agora eu estou bombando. O que quer dizer isso? Olha, depois de tanta experiência, o que acontece hoje em dia? Eu, desde do ano... Olha, eu conheci o brand, o famoso brand. Sabe quando eu conheci? Eu fui um dos primeiros brasileiros, em 1998.
Foi o primeiro brand book que eu vi, que era da Souza Cruz, que a Seragine estava fazendo um projeto de marca de exportação, etc. E aí, na evolução, eu comecei a dar aulas, fui pioneiro aí nas conferências. Eu fundei, junto com outros colegas, o primeiro curso de pós-graduação de branding na América Latina, no ano de 2002, na Fundação Rio Branco de São Paulo, na Faculdade da Rio Branco. E aí comecei a dar aula, a praticar também, e eu tenho praticado o princípio de branding em quase uma centena de empresas. Então, a minha empresa e eu desenvolvi uma metodologia própria, que não vem ao caso aqui falar, mas, enfim, eu domino muito o branding, que eu considero, assim, talvez o modelo de negócio mais importante para transformar uma empresa, no sentido de que, mais do que só as estratégias, que é o que o marketing faz predominantemente, o branding trata da filosofia da empresa, do propósito, da visão, né? Isso faz muita diferença. E eu exercito isso profundamente, só que, na sequência, quando eu comecei, além do projeto, fazer perguntas para a empresa, qual era o negócio dela, qual era a visão, etc., eu evoluí para criar mesmo, inclusive, eu vou também ressaltar uma característica minha. Eu nunca fui imitador de nada, nem dos conceitos, nem dos projetos, e eu inventei, no caso da embalagem, eu comecei inventando um método que chamava criatégia, que eu dizia que a embalagem tinha que ter, antes da criatividade, uma estratégia. Eu desenvolvi um conceito do design científico da embalagem, que eu considero que talvez seja um dos conceitos mais importantes que norteou minha carreira durante todo esse tempo. Depois eu criei a hierarquia da embalagem, que isso causou uma repercussão mundial também, onde eu defendia que o design na inovação era mais importante que a tecnologia. Imagina vocês. Porque eu sou muito arrojado e corajoso. E sabe que isso despertou interesse dos americanos, que tinham uma indústria importante de plásticos de engenharia. Eles têm uma filial no Brasil, eles faziam alguns seminários no Brasil, 2 deles eu fui e afirmava isso, né? E eles ficavam incomodados. Um dia, eles enviaram um jornalista aqui para o Brasil para me entrevistar. E eu demonstrei por quê. Sabe o que aconteceu? Eles publicaram a matéria e olha o título da matéria. Seragine, de Jedi Master of Design em Brasil. Sabe que Jedi Master é o mestre da sabedoria, né? Então, eles ficaram impressionados, descobrindo que aqui tem inteligência também no Brasil. Nós não somos subdesenvolvidos. Então, eu ensinei esse povo, tanto é que eles criaram o Hall da Fama e a Galeria dos Designers, começou a contratar designers e transformou o negócio deles. Porque o design é mais criativo que a engenharia, a tecnologia é limitante. A não ser agora o digital, esse é outro mundo, né? Os robôs, a inteligência artificial é outra fase. Mas, do ponto de vista físico, a embalagem ela ganha muito mais com a criatividade do que com a tecnologia. Mas, enfim, isso também faz parte da história. Mas aí eu vou contar agora a novidade, que é o seguinte. Quando eu fechei a Seragine Design em 2016, eu fundei uma consultoria que se chama Casa Seragine. Inclusive, era o nome do armazém do meu pai, onde eu nasci. Inclusive, os meus brinquedos da infância foram embalagens, né? Então, o meu amor por embalagem é da infância, está assim na minha alma, isso influenciou na minha carreira. Mas, enfim, a Casa Seragine, em homenagem a ele, aí que eu inventei uma coisa que eu vou falar agora. Sabe o que eu inventei? Chama-se governança criativa de negócios. Olha só, isso é um furor. Porque nesse modelo de negócios tem uma metodologia que chama-se Future Maker, que eu vou falar aqui. Então, a minha grande contribuição, assim, além da minha experiência, etc., foi ter desenvolvido esse conceito e eu ter ajudado as empresas rapidamente de entender o negócio dela, a estratégia, veja o portfólio de produtos, identifica os produtos que estão em declínio, onde ela precisa inovar e crescer. Eu faço os quadrantes, né, de oportunidades, gero as ideias, implemento o produto e muito rapidamente. Então, todas as técnicas novas, desde você fazer aqueles estudos do modelo do negócio, estudar portfólio, e depois, hoje em dia, as técnicas ágeis, exponenciais, né? Porque o incrível é o seguinte, todo mundo hoje sabe tudo. Então, não tem mais barreira para alguém
tenho conhecimento exclusivo. A única coisa que eu tenho, assim, orgulho é que eu invento coisa nova. Então, ninguém tem a governança criativa, ninguém tem o Future Maker. Apesar que eu uso tudo isso, porque seria bobagem não usar o melhor do conhecimento que existe, né? Então, isso aí. Então, olha, eu vou parar de contar vantagem aqui, porque eu só queria, enfim, contar um pouquinho dessa minha carreira. Eu estou muito animado, eu só vou dar 2 notícias para encerrar falando da minha questão. Sabe que eu estou lançando uma empresa que vai se chamar Perena, e baseado num conceito que vai usar a governança criativa, e eu estou chamando ela de Super Governance. Olha que bonito, vai ser a somatória da governança corporativa mais a governança criativa numa plataforma digital. Em resumo, eu estou inventando o conselho de governança virtual. Isso é outra invenção mundial, é verdade. Eu estou inventando governança virtual. E logo, logo vai aparecer aí no mercado, eu tenho parceiros, né, que eu estou idealizando, que vai ser uma revolução, porque eu espero ajudar todas as empresas, porque vai ser simples, vai usar inteligência artificial, você alimenta os dados, ela começa a processar, aí a empresa vai organizar um mini comitê interno de discutir as questões, porque, por princípio, a governança não é a gestão, ela aconselha a gestão. E a maioria das empresas não tem esse olhar de fora, não tem recursos, né? Então, eu espero ajudá-las recebendo essas informações de fora. E também uma grande honraria que vai acontecer comigo esse ano, a PUC, que é a Universidade Católica de Campinas, ela me presenteou e vai instalar o Instituto Seragini, Future Maker. Isso aí, olha, eu vou ficar famoso, hein? Já pensou? Eu, numa universidade que esse ano está fazendo 80 anos, vai ter lá um edifício chamado Instituto Seragini, e eu vou criar a Academia Criativa Empreendedora. Eu espero continuar ajudando enquanto eu estiver vivo, né? Porque quando eu vejo o Philip Kotler, que chegou aos 90, o nosso grande patrimônio aí, o Drucker, que também passou dos 90, eu espero também passar dos 90 e ainda cheio de energia e contribuindo com o conhecimento aí do mundo, né, das pessoas, das empresas. Ufa! Então, a primeira rodada já foi, né? Primeiro, eu acho que foi eu ter escolhido o design de embalagem para a minha carreira, porque ele foi o centro de tudo. Isso veio desde a infância. Em torno disso, eu construí tudo, né? Agora, fatos relevantes, quer dizer, então, esse foi a pedra filosofal, foi essa aí. Embalagem. Se tem uma palavra mágica na minha vida, até porque quando eu era jovenzinho, eu escrevi a seguinte frase: o meu sonho era embrulhar o mundo. Olha só, e eu tenho conseguido, eu tenho embrulhado o mundo em todo sentido, né? Tanto no sentido físico, tangível, como embrulhar no sentido de agasalhar. Inclusive, eu fiz a marca da exportação brasileira da Apex, e o símbolo é abraçando o mundo, né? O Brasil conquista o mundo através da cortesia, pelo menos era assim. Hoje em dia mudou um pouco, mas eu sempre defendo que a embalagem, além de fazer parte da nossa vida, a gente nasce e morre embalado, né? Vem do útero e depois a gente recebe esse carinho. Mas então, foi a embalagem. Fora isso, o que acontece? Foi marcante na minha carreira, quando eu estava na Young Rúbrica, eu tinha 34 anos, eu fundei a empresa, fundei com outro nome, aí decidiram mudar, e no ano de 1985, decidiram colocar o meu nome na empresa. Então, passou a ser chamada Seragini Young Rúbrica, imagina. E eu não fui eu que pedi isso, né? Não dava para chegar para a Young Rúbrica e falar, não querem colocar o meu nome na porta, né? Isso foi uma iniciativa dela. E porque o presidente mundial, ele tinha muita admiração por mim. Ele falou, Seragini, você vai ser o novo líder dessa empresa. Você tem uma energia, uma coragem que é impressionante. E olha, eu tinha 34 anos, eu estou com 73, sou animado ainda. Imagina quando eu era jovem, isso aí é fogo, né? Eu agitava, ele dizia que eu seria um dos novos líderes mundiais da empresa. Então, acho que isso foi marcante. O restante, muitos projetos e, lógico, a coisa mais querida para mim foram as pessoas que trabalharam comigo, os meus alunos. Sabe que eu dou aula desde o ano de 74 e nunca parei, né? E mais do que tudo, na Seragini passaram mais de 200 designers, imagina,
A Seragine era uma empresa escola, foi modelo, né, considerada a maior e a melhor do país, foi a pioneira. Então, eu sempre me dediquei à formação dos criativos, né? Eu me considero, assim, um grande gestor de grupos criativos, eu me considero também pertencente à classe criativa, que cria riqueza através do talento, da criatividade. Eu me enquadro nesse mundo aí. O Brasil não inventou nenhuma teoria nova. Nós não inventamos o marketing, o design, o brand, o franchising. O que você imaginar não foi inventado aqui, tá bom? Isso quer dizer o seguinte, o que nós fazemos, como o mundo inteiro também, que não seja os Estados Unidos ou quem inventou, você estuda, desenvolve, adapta e pratica. Muito bem. Então, o marketing, que foi, enfim, a invenção e quem expandiu o conceito foi o nosso patrono maior, o Peter Drucker, que o Madia é o maior representante, e no Brasil, acho que ninguém tem o histórico dele em termos de desenvolvimento, conhecimento e disseminação do marketing. E depois ele também entendeu e expandiu para o branding, porque ele é inteligente e sabe que as duas áreas se complementam. O que acontece? O marketing, infelizmente, isso nós já debatemos muito na academia, tem o lado pejorativo, que muitos dizem assim, na boca pequena, que isso é marketing, principalmente por causa das mentiras dos políticos, é marketing político. Então, sim, nós temos essa pecha. Só que o que acontece, do ponto de vista profissional, sério, tanto os profissionais, as empresas, e a academia representa isso, e ela tem contribuído. Eu acho até que deveria contribuir mais, eu tenho que falar com honestidade, né? Porque é pejorativo ainda, mas o marketing, eu diria que ele é eterno, porque teve uma época que dizia que o marketing morreu, e que o branding iria substituir. E quem falava isso é que não entendia a diferença entre um e o outro. Agora, o marketing precisa evoluir, porque o marketing ele perdeu um pouquinho a própria familiaridade com o branding, perdeu a familiaridade e liderança da inovação e estaria perdendo o digital. Porque, no fundo, olha, as técnicas evoluem, mas o eixo do marketing, que é aquela atividade que a empresa olha para fora, olha para o consumidor, olha para a concorrência, isso é insubstituível. E o branding não faz isso, o branding é ideológico, é filosofia. Então, são insubstituíveis. Só que nas questões práticas, agora até com o marketing digital, as mídias sociais, tem outra dinâmica. Mas eu diria assim, o branding é eterno e o marketing é eterno. Inclusive, eu repito aqui para os meus colegas da academia, nós precisamos fazer mais. Porque é nossa missão de elucidar, clarear e, ao mesmo tempo, motivar jovens para o verdadeiro entendimento da função do marketing, do bom marketing, né? Porque é natural, qualquer atividade você tem o lado bom e o lado ruim, mas o marketing nasceu para contribuir para que os negócios se desenvolvam com inteligência, estratégias, né? E que obtenha melhor resultado nos negócios. Como acabei de falar, o marketing é eterno, ele vai se adaptando, e nenhuma empresa vai conseguir sobreviver se ela não equaciona a sua visão global, né? Que é a sua própria razão de ser, o próprio negócio em si, as estratégias, etc. Depois, ter a competência de aplicar da melhor forma nos canais, porque o que mais cresceu ultimamente, e isso é importante, isso vai ter uma repercussão nas embalagens, que eu vou falar, é o e-commerce. Porque o que acontece? Quando se compra na prateleira, imagina a embalagem, né? Você vai lá, pega com as mãos, você lê, você tira as dúvidas, devolve, compara. A venda no digital é diferente, na tela. Então, como é que você chama a atenção? Como é que você rapidamente consegue demonstrar os atributos de um produto, etc. Então, tem um desafio aí, que nós designers estamos estudando e evoluindo, porque é um desafio, e o próprio marketing, como é que ele vence nessas novas mídias? Porque o marketing, eu sempre considerei que é a inteligência da empresa competitiva, né? E o que acontece? As escolas mesmo têm estado, assim, ultrapassadas. Isso é outro desafio. Onde é que hoje se aprende um bom marketing, né? No Google, quer dizer, ninguém mais aprende tanto nas escolas. E esse é um desafio, né, de voltar a ter uma liderança,
mesmo sabendo que o mundo é livre, as pessoas buscam informações onde quer, nós temos que criar uma matriz. Quer dizer, eu acho que a grande contribuição de quem realmente tem muita experiência e visão global é criar uma matriz de orientação. Porque, no fundo, cada vez mais a educação e todas essas técnicas novas vão obrigar aquela pessoa ela a tomar iniciativa, mas sempre o aconselhamento, a experiência fará a diferença.